Eu não tinha nenhum capital. E aí eu falei, olha, você já me conhece, se quiser acreditar em mim, eu começo a pegar qualquer tipo de trabalho aqui, vendedor, enfim, o que for preciso. Ele nunca foi dessa área, ele nunca fez isso. Mas assim estava arriscando. Estava arriscando. E eu falei assim, olha, se quiser me entregar a parte comercial, eu assumo e a gente vai decolar. Já moro em Portugal há 31 anos, desses 31 anos eu acabei ficando 2 no Brasil, foi nesses 2 no Brasil aí que a minha vida deu uma reviravolta. Portugal sofreu demais, eu me lembro que na Espanha eu fiz uma viagem, o aeroporto de Madrid já não tinha mais aquela equipe que fazia limpeza, tudo jogado no aeroporto de Madrid, as obras todas nos tijolos, no cimento, Portugal completamente abandonado, uma dificuldade financeira terrível. E quando eu volto ali em 2014 mais ou menos, Portugal estava começando a recuperar, porque ele afunda em 2008. Os sinais, os sinais. Já começava a respirar assim, a tentar engrenar. Eu vendo o carro desde os 12 anos de idade e acabou que era algo que eu sabia, já era uma atividade que nós já tínhamos aqui antigamente, e eu já sabia o caminho das pedras, então optei de novo por entrar nesse ramo, entendeu? De novo. Fala, meus queridões! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Seja muito bem-vindo a mais um programa RotaCast oficial, diretamente do norte de Portugal, na cidade de Matosinhos, num lugar muito especial. Provavelmente vocês já estão conseguindo ver pelo menos uma pontinha, mas daqui a pouco a gente vai abrir esse quadro aqui, pegar em plano aberto, e eu vou te mostrar onde eu estou. Eu estou na GTB Auto, a loja mais famosa de Portugal na venda de carros. E hoje nós vamos conhecer e conversar com ele, o idealizador, fundador, o garoto propaganda, já vou dizer assim, porque eu já estou olhando ele nas redes sociais, uma pessoa que se comunica muito bem, então acredito que vai ter muito conteúdo aqui. E eu já quero chamar esse meu queridão. Fala, Luiz, seja muito Como é que você tá? Tudo bem? obrigado pelo prazer de estar aqui, obrigado pelo seu tempo. E aí, vamos bater esse papo ou Vamos vamos? bater esse papo. Prazer é todo meu aqui, espero contribuir aí muito aí com esse podcast, né? Maravilha. Bora, vamos à frente. Pra gente não esquecer, craquete gravando. Ah, maravilha, Luiz. Deixa eu te perguntar, já vamos começar perguntando. Meu podcast não é para contar a história de vida, eu costumo sempre deixar isso claro. Mas eu acredito que pelo menos um pedaço do frame, eu acredito que é importante você falar para contextualizar as pessoas que estão lá nos assistindo. Conta um pouquinho para gente, só um trecho, de maneira bem resumida, um pouquinho da sua história de vida. Eu achei bastante interessante aquela parte que você falou, olhando o Brasil, como quando você chegou aqui, quais eram as condições que você chegou, a parte de superação. Conta um pouquinho disso para mim, por favor. Bom, meu nome é Luiz, diretor CEO comercial do Grupo GTB Auto e já moro em Portugal há 31 anos. Desses 31 anos, eu acabei ficando 2 no Brasil, né? E foi nesses 2 no Brasil aí que a minha vida deu uma reviravolta. Eu me separo nesse tempo, tenho 3 filhos que nasceram até em Portugal, aqui no Hospital da Lapa, no centro do Porto, e depois eu vou pro Brasil em 2010. Fico lá quase 3 anos e depois retorno. Quando eu retorno, volto numa situação devido à separação, ao divórcio, uma situação muito complicada, né? Destruído praticamente financeiramente, psicologicamente, enfim, mentalmente, né? E para me levantar não foi fácil, né? Teve aí uma caminhada, mas foi isso que aconteceu. Tive aí uma história de superação muito bacana de se contar, né? Assim, todas as pessoas que me conhecem têm a oportunidade às vezes de ouvir, pessoas que eu me relaciono, pessoas que a gente vai conhecendo aí durante a caminhada. E foi um pouquinho isso aí. Hoje eu sou casado pela segunda vez, né? Tenho uma menina que eu adotei com 4 anos, Legal. né? Não cheguei a te falar isso, que é a Agatha Fellon, presente de Deus para nós. Essezinha que estava aqui. Exatamente. Linda, Lindo, um doce, linda. um docinho de alma. E hoje ela tem 9 anos, tá com a gente há 5, Que legal. né? Ela é do Brasil também,
Você adotou lá ou adotou aqui? Não, adotamos lá, da Ok. terra da minha esposa, Onde que é a terra da sua esposa? Montes Claros, Minas Gerais. Já passei em Montes Claros quando eu estava viajando pra Bahia. É. Passei por E eu nem conheço de Montes Claros. Você, cara, assim, eu não tive a oportunidade de conhecer a cidade, mas eu passei, na verdade, inclusive eu me hospedei em Montes Claros, porque eu estava dirigindo, fui dirigindo pra Bahia, né, É. porque eu era engenheiro civil. Eu esse ano estou querendo lá fazer uma visita lá pro pessoal, conhecer a família da minha esposa, e é isso aí. Quer dizer, sou empresário, toda a parte comercial do grupo GT Bialto está debaixo da minha responsabilidade, né, o meu irmão é mais a parte financeira. Você é sócio com o seu irmão. Exatamente, burocrática é mais com ele, e eu, pronto, fico mais com a parte comercial, toda a parte de logística, de compra e venda, de equipe comercial, enfim, metas, vendas, supervisão, toda essa área é comigo. Caramba, um fato interessante que a gente estava conversando aqui no backstage, e eu quero que você fale lá também, você falou que chegou numa situação bem complicada financeiramente aqui em Portugal. Muito complicado. Isso há 31 anos atrás. Não, Há há mais ou menos 11, 12 anos atrás, 12 anos atrás. 12 anos que atrás. foi esse período que eu passei lá, essa janela Ok. Que de 2, quase 3 anos. Ok, ok. Mas olha só, há 12, 13 anos atrás, Portugal, eu não sei se eu posso considerar assim, mas, cara, tinha muita dificuldade. Se hoje com tecnologia tá difícil a parte de burocracia e entre outras coisas, posso dizer que era quase mato aqui, em É. relação ao business que você faz. Não, o que acontece é o seguinte, Portugal, eu tenho um pouquinho dessa noção da economia, que Portugal é um país pequeno, 11 milhões de habitantes, e normalmente países pequenos, quando sofrem uma dificuldade financeira, para se recuperar é muito difícil. Então, por exemplo, você pega os Estados Unidos, ele passa ali um ano de crise, injeção na veia, reformula a economia, e lá você vê realmente a injeção do dinheiro, assim, quase que a olhos vistos, né? Então aquilo vira muito rápido. O Brasil, 200 e poucos milhões, quer dizer, tem crise, mas se recupera, tu vê muita gente bem, muita gente mal. Então, quando vem assim alguma coisa assim relacionada à economia que deu uma balada, a máquina, como é muito grande, fica mais fácil virar. A economia, quando é menor, é muito difícil virar. Portugal começa a mergulhar numa crise em 2008 por causa do Fed americano, né? E aquela onda veio, aquela cascata, efeito cascata atingiu a Europa. O Brasil nem sofreu muito naquela época, em 2008, e Portugal sofreu demais. Eu me lembro que na Espanha eu fiz uma viagem, o aeroporto de Madrid já não tinha mais aquela equipe que fazia limpeza, tudo jogado no aeroporto de Madrid. As obras todas nos tijolos, no cimento, Portugal completamente abandonado, uma dificuldade financeira terrível. E quando eu volto ali em 2014, mais ou menos, Portugal estava começando a recuperar, porque ele afunda em 2008. Os sinais, os sinais. Já começava a respirar, assim, a tentar engrenar. Mas você vê que demorou 6, 7 anos para ele começar a voltar devagar, tá? Que foi nessa época que você chegou. Exatamente. Caramba! E quando você chegou aqui, você já começou a trabalhar com o que você trabalha hoje ou não? Então, eu já trabalhava com isso, né, antes de ir para o Brasil, e eu voltei, era o que eu sei fazer, eu vendo carro desde os 12 anos de idade, é a única coisa, fiz o segundo grau, fiz a parte da escola normal, mas não escolhi fazer nenhuma faculdade, não fiz assim nenhum curso até, profissionalizante, nem nada do gênero, e acabou que era algo que eu sabia, nós já era uma atividade que nós já tínhamos aqui antigamente, e eu já sabia o caminho das pedras, então optei de novo por entrar nesse ramo, entendeu? De Me novo. diz uma coisa, esse começo, você falou que chegou numa situação financeira complicada, e aí, como é que foi esse começo para você de comprar um carro e começar a vender? Como é que você se desenrascou, como a gente fala aqui em Portugal? Então, o que que aconteceu? Eu chego aqui a nível financeiro sem nada, Zero? zero, Cara, zero. Eu me lembro também. que eu viajei sem uma moeda no bolso. Eu retorno para Portugal com 39 anos, sem uma moeda no Com 39 anos. 39, Você tá com quantos anos? hoje eu tenho 50. 38 para 39. E eu tive que morar na casa da minha mãe,
Foi uma luta interna, uma luta interna muito grande, porque a minha mãe, financeiramente falando, não estava bem, né? Tinha até alguns casos de penhora, alguma coisa, dificuldade financeira, né? Porque meu pai faleceu em 2010, ficou ali na labuta, e foi por causa disso que eu também fui para o Brasil, né? Fiquei um pouco desgostoso de Portugal, queria trocar um pouco os ares e tudo, e acabei indo para o Brasil em final de 2010. E quando eu voltei, ela já estava numa situação financeira difícil, eu não tinha condição de poder ajudá-la, né, como hoje nós fazemos. E a gente retorna, eu retorno, meu irmão já tinha voltado um ano antes, e aí depois fui descobrir que o meu irmão tinha um pequeno stand de 8 carros na Póvoa. Ah, Póvoa de Varzim. Exatamente. Adoro. Póvoa de Varzim. Morei lá. Exatamente. E aí eu procurei o meu irmão e falei com ele, olha, se quiser eu estou à disposição. Eu não tinha nenhum capital para investir, o meu irmão tinha um início de capital para investir, eu não tinha nenhum capital, e aí eu falei, olha, você já me conhece, se quiser acreditar em mim, no início foi assim, eu começo a pegar qualquer tipo de trabalho aqui, vendedor, enfim, o que for preciso. Eu olhei um pouquinho o ponto que ele estava, os carros que ele tinha comprado, ele nunca foi dessa área, ele nunca fez isso. Mas assim estava arriscando. Estava arriscando. E eu falei assim, olha, se quiser me entregar a parte comercial, eu assumo e a gente vai decolar. Como ele já sabia, como ele já sabia da minha capacidade, e é o meu irmão, ele quis dar uma oportunidade, eu comecei a reestruturar tudo, larguei a Póvoa, entreguei a loja da Póvoa, depois vim aqui para Matosinhos, aqui na Rua do Godinho, que até hoje é a nossa primeira loja, aqui é a loja número 2. E a loja do Godinho é lindíssima, para quem conhece, né? Tem uma mesa de reunião maravilhosa. Fizemos uma reforma lá, não tem nem um ano. Fizemos uma sala para nós, com prateleira de vinhos. Temos ali um lustre maravilhoso de Swarovski, porque é para entrega de carros. A loja totalmente, o piso, toda a iluminação. Fizemos ali... É uma loja premium. Uma loja premium. Inclusive é a GTB Auto Premium, só que tem toda a parte financeira lá dentro daquela loja que as pessoas não veem. Porque no final da loja tem uma parede na cor da loja, né? E depois tem uma porta, que é uma parede falsa. Que vai para a segunda, né? Para metade da loja, para outra metade da loja. E ali a gente fez toda a parte financeira, temos mesa de reunião, temos outra sala, temos um refeitório, temos onde outros funcionários trabalham. Tem mais ou menos uns 7 funcionários trabalhando com meu irmão hoje lá. Então, quer dizer, naquela loja nós iniciamos em mais ou menos 2015, início de 2015. E já tem 10, quase, vamos falar, 11 anos aí. E eu entrei lá, fui ser o vendedor, trabalhava de domingo a domingo, como eu te disse, eu vim separado. Né? Então, tinha que labutar, falou, me focar. E era a minha distração também, né? Era aquilo que eu sempre amei fazer, vendo o carro desde os 12 anos, comecei ali e eu trabalho desde os 12. Desde os 12 anos que eu vendo carros. E na verdade comecei a vender moto com 12 anos e depois carro com 13 anos e pouco, quase 14. Caramba, que demais. E depois eu vim para Portugal com 19. Foi o primeiro período que você... E vou embora mais ou menos ali com 35, 36, que é esse período que eu fico lá. Então, quer dizer, já tinha aqui muitos anos de Portugal, meus filhos nasceram aqui, meus 3 filhos. Pelo menos. Exatamente.